Meus amados, saúdo-vos com a bendita paz do Senhor. Amém. Os que podem, por favor, tomem o vosso assento. Antes de uso fazer da palavra que Deus colocou no meu coração, permita-me prestar continências ao grande Deus dos céus, pela vida daquele que Deus tem colocado como vosso líder espiritual, vosso pastor. Eu particularmente não tenho dificuldade nenhuma em louvar aos céus pela vida de alguém, até porque a Bíblia é muito clara: se encontrares alguém digno de honra, honre-o. Se encontrares alguém digno de ser aplaudido, aplauda-o. E ter um pastor como os senhores têm, guarda isso, é privilégio de poucos. Um homem que compra briga com as trevas para que não haja enfermidade no seio da membresia. Um homem que briga com as trevas, chama a igreja para campanhas, para que haja emprego no meio do povo, para que os casamentos estejam bem. Gente, ter um pastor como os senhores têm, é ter um presente de Deus como pastor. Aplauda Jesus pela vida do pastor Jerônimo Onofre da Silveira. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Diga amém. Para não misturar o material do espiritual, quando você ouvir, está encerrado, até o próximo culto, eu estarei lá embaixo, tá? Eu tenho 2 livros. Quantos livros? Um é esse aqui, que não tem nada a ver com a área evangélica, mas é o campeão de vendas, né? Esse livro, ele é o livro que eu uso para dar palestra lá fora. Eu dou palestra de atendimento ao cliente e motivação empresarial. E esse livro é maravilhoso. Eu escrevi ele há uns 15 anos atrás. Se você colocar em prática o que esse livro diz, você só não vai vender a sua alma, porque Jesus já comprou. Simplesmente vendedor. Aqui tem táticas assim maravilhosas. E esse outro aqui, teologia sistemática. Quem não gostaria de ter um conhecimento teológico? Quem não gostaria? Então aqui eu trago uma introdução bíblica, como a Bíblia chegou às nossas mãos, a história de John Wycliffe. Sem John Wycliffe nós não teríamos Bíblia. E depois eu trago a introdução do que é teologia, depois cristologia, depois a matéria do Divino Espírito Santo, os paracretos, paracretologia, depois a doutrina dos anjos, angelologia, como Deus fez o mundo, depois como o pecado entrou no mundo, como a salvação entrou no mundo, vai até o juízo final. Então é um curso teológico completo. Você vai ter de fato conhecimento teológico, não vai ter reconhecimento, diploma, não. Agora conhecimento você vai ter. Agora o mais gostoso, eu consegui colocar tudo isso em 49 páginas. Então é uma tática que Deus nos deu, que você vai amar, você vai amar. E o preço, pastor? Simplesmente cada livro R$10. Eu acho, não, pastor, está caro. Então escreva um e venda mais barato. Como é teu nome, campeão? Ebert. Isso não é nome, isso é uma poesia. Pegou a visão. Dá 20. Não, estou brincando. Bom, abra comigo as vossas Bíblias por caridade. Livro do Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Olha lá. Pronto, não precisa nem ler. Olha lá. Perdão, não precisa nem abrir a Bíblia. Olha lá. Depois, falou o Senhor a Noé.
Repete isso, 1, 2, 3. Só mais uma vez. Só as mulheres. Gostei das mulheres. Vamos lá, mulheres. Varões. Mulheres. Homens. Disse o Senhor a Noé. Toda a igreja? Ou seja, falou Deus com Noé. Deus fala. Fala ou não fala? Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Toda a igreja? Só mais uma vez. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus lembra. Ele não entendeu não, fale de novo. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé. Toda a igreja. Só mais uma vez. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus abençoa. Capítulo 7, versículo 1. 7, 1. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus fala. Ele não entendeu não, fale de novo. Fale com autoridade, Deus fala. Capítulo 8, versículo 1. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus lembra. Capítulo 9, versículo 1. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus abençoa. Deus fala, Deus lembra e Deus abençoa. Deus fala, Deus. Pode tirar, queridão, obrigado. Deus fala. Eu sou testemunha ocular que o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia, fala. Pode perguntar ao mais novo crente. Crente, Deus fala, ele vai dizer: fala. A questão é: estamos ouvindo? A questão é: campeão, eu vou tomar o livro, hein? Tu está lendo o livro agora, pô. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Se tu ler esse livro agora, eu vou tomar. Escuta isso. A questão é: estamos ouvindo? Estamos entendendo que ele fala, fala. Isso é fato. Isso é indiscutível. Agora, estamos entendendo, porque, segundo a Bíblia, nenhum profeta conhecia tanto a voz de Deus, tanto quanto Elias. O único profeta que tem duas estátuas, e não é obra idolátrica não, tá? Duas estátuas, na era chamada hoje, 2 monumentos, em memória a ele, Elias, em Israel. Depois você dá um Google aí, estátua do profeta Elias na Terra Santa. 2, uma em Tel Aviv e outra no Monte Carmelo. Tamanha é a consideração que os hebreus têm pela história do profeta Elias.
esse mesmo Elias, que conhecia muito a voz de Deus, fugindo de Jezabel, entrou numa caverna, e de repente veio um grande terremoto, e ele saiu da caverna dizendo: Deus está aí. E está escrito, e Deus não estava no terremoto. E de repente veio fogo, fogo, fogo. E ele saiu dizendo: Deus está no fogo. Embaixo está escrito, querido Júlio, Deus não estava no fogo. Agora o mais gostoso. E de repente, pastor Jerônimo, veio uma voz mansa e delicada. E Elias não saiu. Diz: não, aí não. Voz mansa e delicada. Embaixo está escrito, e Deus estava na voz mansa e delicada. O que é que eu quero lhe dizer? Que Deus fala, fala, mas eu tenho que estar atento. Porque muitas das vezes ele está falando e Elias não está entendendo e nem crendo que ali está a voz de Deus. Agora virou moda. Desculpa se eu vou pegar pesado. Agora virou moda. Tem gente que acha que a régua está nas mãos dele. Eu nunca vi Deus fazer isso. Ó, tem que fazer do jeito que ele quer. Eu gosto muito de dirigir. Amo, é o meu hobby. Quer dizer, um dos. Amo. Um dia eu fiz umas 15 agendas em alguns estados, e eu saí da Bahia, sou baiano, moro na Bahia, e saí do meu estado viajando. Eu fui para o extremo sul do país, preguei no Rio Grande do Sul, e vim Santa Catarina, e vim descendo. Eu amo dirigir, e ficou até mais barato para o pessoal, e eu curti o meu hobby, dirigir. Sabe aquele período, reverendo, que você é tomado por uma tristeza, está enfrentando uma luta, e você olha e diz: acabou. A ponto de eu estar no carro chorando, sozinho, falando de línguas, e chorando mesmo. E eu disse: Deus, não me queira mal, mas nesse departamento, nesse particular, eu estou sozinho, e chorando mesmo, falando em língua, chorando. E de repente eu saí do fundo do carro, porque eu vi que dava para fazer uma ultrapassagem. Veio uma carreta lá longe, e eu tive que entrar no chamado sanduíche. Quem é motorista de caminhão sabe, né, que não entra no sanduíche, que você vai deixar o caminhoneiro morrendo de raiva. E eu tive que entrar no sanduíche. O que é sanduíche? Quando você entra entre duas carretas. Eu tive que entrar entre as duas carretas, senão eu iria morrer. Mas eu estou chorando, estou sozinho. Estou dizendo que Deus fala ou não fala? Mas temos que estar chorando. Eu tive que entrar no sanduíche. A carreta passou, buzinando, mas depois estou aqui. Faz ideia o que é que está escrito no lameiro do caminhão que estava na minha frente, no Rio Grande do Sul. Isso já tem alguns anos, era na época do CD. Sabe o que é que eu li? Eu chorando. Eu estava dizendo: Deus, eu estou sozinho. E olha o que estava escrito: se tu és filho de Deus,
Tu não estás sozinho. Aqui vai teu irmão. Quando eu li, se tu és filho de Deus, pastora Dina, tu não estás sozinho, mas é justamente as palavras que eu estava dizendo para ele. Deus, eu estou sozinho. E ele me fez entrar no sanduíche. E eu li, se tu és filho de Deus, tu não estás sozinho. Aqui vai teu irmão. Eu comecei a chorar, só que estas lágrimas agora não eram as lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria. Eu comecei a falar em língua, e aí eu saí do fundo do caminhão e buzinei, e me pedi para ele encostar. Eu queria apertar a mão dele, eu queria dizer bom dia, boa tarde, eu queria, e eu não pararia, assalto, sei lá, e ele não parou. E eu fui embora e não deixei ele passar também. Fiquei ligando o alerta e dando assim um sinal para ele encostar. Depois eu deixei ele ultrapassar. Meia hora depois, a gente ali, ele parou num posto da Polícia Federal, lá na frente. Lógico. E eu parei na frente dele. Ele ficou no volante. Gaúcho. Que é? Que é, tchê? Quando eu desci, ele fez: barbaridade, tchê! Não! Tu és o pastor Abílio Santana! Não! E ele começou a chorar. Não! Ah, meu pai do céu, tchê! Vem cá, tchê! Sobe aqui, tchê! Escuta isso aqui, o que é que ele estava ouvindo? Escuta o que eu estou escutando aqui, tchê. Ele estava escutando um CD meu, eu pregando a mensagem, o crente águia, e ele no volante dizendo: Deus, quando é que eu vou conhecer o meu pai na fé? Quando é que eu vou... Deus fala. Deus usou meu filho na fé para dizer: tu não estás sozinho. Deus te trouxe aqui hoje. Deus nos trouxe aqui hoje. O culto aqui hoje, reverendo, não é para quem queria vir. Não, o culto aqui hoje é para quem Jesus trouxe. O culto aqui hoje é para quem Jesus trouxe, para dizer: filho, filha, eu estou contigo. Quem recebe esta palavra, aplauda a Jesus Cristo. Deus fala. Deus fala. Ei, oi, ei, Deus. A questão é: estamos ouvindo? Estamos atentos? A Bíblia conta-nos uma história de um profeta. Esse profeta está sendo levado. Ele não sabe aonde está. No ventre de um peixe, nadando nos oceanos da vida. 3 dias.
Está escrito que ele orou no ventre do peixe, o profeta Jonas. Me dá o nome do profeta? E ele ora no ventre do peixe. Todas as vezes que você fala com Deus, você intenta, você espera que Deus te responda, que Deus fale com você, sim ou não? Põe aí, vaso. Jonas capítulo 2, versículo 10. Jonas 2, 10. Podemos ler? 1, 2, 3? Não. Fala com graça, com graça. 1, 2, 3. De novo. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus falou com o... Não falou com Jonas. Falou com o... Não falou com Jonas. Quem precisava ouvir a voz não era Jonas. Quem precisava ouvir era o... Olhe para alguém que está do seu lado e diga: o meu Deus fala. Só que Deus não vai falar com você nesta manhã. Ele vai falar com o peixe. Deus não vai falar com você. Vai falar com a porta que você precisa que Ele abra. Deus não vai falar com você. Vai falar com a doença que está te atormentando. Deus não vai falar com você. Vai falar com um problema que está na sua frente. Alguém recebe esta palavra. Aplauda a Jesus. Marcos, põe aí, vaso. Marcos capítulo 4. Me dá o versículo 37. Marcos 4, 37. Podemos ler? Lê com graça. Vamos lá? 1, 2, 3. Não. Pelo amor de Deus. Lê com graça. 1, 2, 3. Vai. Bora. 1, 2, 3. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importas que pereça. A Bíblia conta-nos uma história. Estou tomando assento agora. Mas a Bíblia conta-nos uma história de 2 apóstolos. Foram presos. Um nem esquentou a cadeia. O rei mandou matar. E olhou para o outro e disse: amanhã de manhã é você. Pedro e Tiago. Conhecemos a história. Atos 12, né? Versículo 1, 2, 3 e 4. Herodes mandou matar Tiago. E disse: amanhã de manhã, versículo 5 do capítulo 12 de Atos. Amanhã de manhã é você. E a Bíblia diz que Jesus tomou forma angelical, pastora. Não é que Jesus é anjo. Ele apresenta-se como ele quiser. Se ele quiser se transformar numa nuvem, ele é nuvem? Não é. Ele se transformou numa nuvem. Um belo dia o cara veio discutir comigo. Por que Deus não dorme? Ele porque não quer. Se ele quiser, ele dorme e fica acordado ao mesmo tempo. Por que Deus não dorme? Porque não quer, ué. Se ele quiser, ele dorme. Dorme e diz: estou dormindo e estou acordado também. E aí? Aí Jesus toma forma angelical e desce para soltar Pedro. Está escrito, versículo 5 do capítulo 12 de Atos. E desce para soltar Pedro. Quando Jesus chega para soltar Pedro, Pedro está dormindo. Como é isso? Como é que o cabra vê o colega morrer e o rei diz: amanhã é você, e está com sono? Como é que ele... Parece que vejo os dois, ó. Tiago, fala pastor Pedro: shalom varão, vai na fé.
Força, Tiago. Tá bom, pastor Pedro? Tiago, faz 4 anos que Jesus foi embora. Daqui a pouco você vai estar com ele lá. Diz a ele que eu estou com saudade. Eu sei que ele está aqui, porque a gente sente a presença dele, mas o corpo, né, foi embora. Então fala com ele que eu estou com saudade. Tá bom, pastor Pedro? Eu falo. Ô pastor Pedro, chega aí. Por que eu vou dar recado para o senhor? Se amanhã tu está lá. Você mesmo fala com ele amanhã. Qual é? Ô Tiago, Pedro não vai amanhã não. Não é medo não. É que toda vez que ele promete, ele não. E eu me lembrei aqui de uma promessa que ele fez. Promessa? Tu estava lá, Tiago. Ele ressuscitou, lembra não? Na beira do mar de Tiberíades. Naquela reunião lá. Ele me chamou na frente de todo mundo. Tu não lembra não, Tiago? Ele disse, Pedro, quando tu estiveres velho, vão te pegar pela tua mão e vão te levar a lugar que você não vai querer ir. Lembra não que Jesus prometeu que eu vou ficar velho? Ô Pedro, não é querendo botar gosto ruim na sua fé não, mas o rei disse que agora sou eu e eu já estou indo, e o rei disse que amanhã é tu, e palavra de rei não volta atrás. Dissestes bem, Tiago. Não é querendo botar água na sua incredulidade não, mas se palavra de rei não volta atrás, imagina a promessa do rei dos reis, Tiago. Parece que vejo Tiago ouvindo de Pedro, eu vou dormir. Eu confio tanto que Deus não se esquece que eu vou dormir, Tiago. Quem tem problema para resolver não sou eu não, Tiago. Quem tem problema para resolver é quem me prometeu que eu vou ficar velho. Quem tem problema para resolver não é você. Quem tem problema para resolver é aquele que te prometeu, e ele te trouxe aqui para te dizer, filhão, filhona, sujeito que Deus ama, eu não me esqueci daquilo que eu te prometi. Quem recebe esta palavra, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Primeiro, fala. Segundo, terceiro, ajuda ele, ajuda ela. Ó. Já que você acredita, ajuda ele, ajuda ela, diz assim, ó, o meu Deus fala, o meu Deus lembra, e o meu Deus te abençoa. Para concluir a minha fala, lembra quando Jesus nasceu? O rei baixou um decreto e disse, de 0 a 2 anos mata todas as crianças. O intento era matar Jesus. Está escrito que Deus
avisou a José em sonho. E disse: toma a criança e foge para o Egito. Eu já fiz esse trajeto, tanto indo como vindo. José morou em um lugar chamado Heliópolis. Depois você dá um Google aí, tu vai ver que hoje tem uma igreja no local, né, onde Jesus morou com sua mãe Maria e seu pai adotivo José, lá no Egito. Que é um local que eu faço questão de visitar com o pessoal que vai comigo. Pois bem, guarda isso. José está fugindo. Quem foge não vai pelo caminho, gente. Quem foge vai abrindo o caminho, mato adentro, montanhas. E José está fugindo. Maria dormia na rela de banda. Jesus dormia no colo de sua mãe. E José está aqui, ó. Uma paradinha podia valer a vida da criança. Segundo historiadores, ele caminhou 3 dias e 3 noites, buscando forças na fraqueza. E teve um período que ele começou a dormir em pé. O jumento batia, ele assustava e começava a caminhar. Mas teve uma hora que ele disse: Maria, não aguento mais. Não aguento. Era uma madrugada fria. Ele viu uma fogueira queimando de longe. Ele disse: deve ser os pastores tomando conta das ovelhas nas vigílias da noite. Vamos passar lá pelo menos umas 3 horinhas. Ao amanhecer, a gente segue viagem. E ele veio gritando: Shalom! 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 Por quê? Para que os pastores não pensassem que era salteadores de ovelhas. Quem quer roubar não faz barulho. Shalom! 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 Quando chegou próximo, pastores, coisa nenhuma, era um bando fugitivos, ladrões, salteadores. O fogo era um churrasco, um animal que eles estavam comendo assado e bebendo pinga, tomando goró. E quando eles ouviram a zoada, se esconderam. O chefe estava dormindo dentro da gruta. Quando viram que era um velho indefeso, uma mulher e uma criancinha, eles gritaram: tem mulher para passar a noite. Arrancaram a irmã Maria de bordo do jumento, tentaram rasgar suas vestes, amordaçaram a boca da irmã Maria, arrebentaram o irmão José na pancada, quebraram os supercílios, lábios, e José ficou gemendo de dor no cantinho. Nosso Senhor caiu do colo de sua mãe, prestes a ser pisoteado pelo jumento. O historiador diz que Jesus chorou alto. Acordou o chefe dos marginais lá dentro. O chefe dos marginais pegou a espada, saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Viu uma criancinha prestes a ser pisoteada. Ele vai, pega a criancinha, segura na sua mão esquerda, com a mão direita a espada. Ele viu um velho gemendo lá no canto, uma mulher prestes a ser violentada. Ele botou a espada na cara do elemento que segurava a boca da irmã Maria e disse: larga esta mulher. Que é isso, chefe? Tem mulher para passar a noite, chefe? Larga esta mulher! Chefe, tem mulher para a gente passar a noite, chefe. Larga esta mulher! Não vai largar não? Cortou a garganta do elemento e disse: eu jurei à minha mãe. Na hora da morte ela disse: meu filho, lutei para te tirar do caminho da marginalidade, mas como um bom filho de Abraão, tu és hebreu, tu és judeu, jura para a mamãe que nunca vai tocar em criança, nunca vai tocar em velho, e muito menos em mulher.
E parece que a minha mãe, na hora da morte, estava vendo esses 3 pedidos aqui. Os 3 pedidos de minha mãe estão aqui, tangíveis e palpáveis. Larga esta mulher! A adrenalina passou. O elemento com corte na cara, descendo até o pescoço. Pediu desculpa depois. Vamos fazer o que, chefe? Vamos dormir. Perdão, eles vão dormir. E nós vamos ficar acordados. Ao amanhecer, o perdão judaico, um saquetel de dinheiro, deu para o irmão José, que foi a provisão para alugar uma casa em Heliópolis. Heliópolis e não Heliópolis. Como é o nome da senhora, Dona Maria, e o nome do senhor, Iosef, ou José, e o nome dessa criancinha tão linda, é Jesus. Como? Jesus. Jesus. Nome diferente, porque o nome de Jesus não é hebraico, é grego. Jesus, eu nunca ouvi falar esse nome. Jesus, nome diferente. E de fato, ninguém nunca foi chamado de Jesus, né? Foi um nome que Deus deu através do anjo para Maria colocar. Jesus, coisa linda. A senhora conta a história. Quando ele crescer, a senhora conta para ele, tá? Que minha mãe parece que estava vendo, minha mãe não existe mais, já morreu. Na hora da morte eu fiz o juramento. A senhora conta, que coisa linda, Jesus, nome diferente. A senhora conta para ele? Conto sim. Montou no jumento e vai subindo. Vai subindo. Lembra que Jesus morreu 2 marginais? Sim ou não? A história diz que um chamava-se Dimas e o outro chamava-se Gesmas. Gesmas tinha um corte bem grande no rosto. O ladrão do lado esquerdo da cruz. E Dimas é o ladrão que está do outro lado. Quando o jumento chega lá em cima, Maria disse: José, sim, minha esposa, para um pouquinho. Ela desceu do jumento, saiu correndo, chegou lá embaixo, no pé da colina, disse: tu pediu para eu contar a história para o meu filho? É, meu filho vai crescer. E quando ele estiver grande, ele vai perguntar: minha mãe, como é o nome do homem que me salvou? Você perguntou o nome dele, eu disse que é Jesus. Você perguntou meu nome, eu disse que é Maria. Tu perguntou o nome do meu marido, eu disse que é José. Mas você não me disse o seu nome. Ele pega no queixinho de Jesus e diz para Jesus que o meu nome é Dimas. Meu nome é Dimas, tá? Pronto. 30 anos depois, lá no Calvário, um chamava-se Gesmas, o outro chamava-se Dimas. Dimas sabe que acabou, já era. De repente alguém vem com a tabuleta escrito: este é Jesus Cristo. E veio com a tabuleta para colocar na cruz. Quando Dimas leu lá embaixo: este é Jesus Cristo. Não, é ele. Esse aí do meio é ele. Jesus, Jesus, sou eu. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Tua mãe deve ter te contado. Sou eu, lembra de mim. Aí ele diz: como é que eu vou me esquecer, Dimas? Quando eu falo, eu não me esqueço. E por que eu não me esqueço? Porque eu abençoo. Hoje estarás comigo no paraíso, Dimas. Deus fala, Deus lembra e Deus abençoa. Deus fala, Deus lembra e Deus abençoa. Dimas esperou 30 anos, mas que a bênção vem. Dimas esperou 30 anos, mas que a bênção vem.
vem e olha o arrudeio que eu fiz, tão somente para te dizer: hoje é o dia da tua bênção. Quem recebe esta palavra, aplauda a Jesus Cristo, por favor. Igreja viva, igreja viva, igreja viva. Pastor Abílio Santana, veio de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem, tão somente para te dizer: queira Satanás ou não, a sua bênção acabou de chegar. Feche os olhos, bata palmas e dá glória. E receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo.